Pega a sua Bíblia agora e abra ela. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quem abriu, diga eu. Quem tem Bíblia de papel, faz assim, ó. Tá faltando Bíblia aí, hein, gente? O celular tá tomando conta. Eu vi uma pastora dizendo, celular não é Bíblia. Braba, velho, na internet. Alguém viu também essa pastora? Eu vi. Celular é Bíblia. Se você estiver lendo a Bíblia no celular, as pessoas não vão saber que você está lendo Bíblia. Mas está no Instagram, né? Mas aqui a gente vai ler Bíblia, amém? Mateus capítulo 6, o versículo você escolhe. Qual você quer? Cadeira, verso 22. O versículo que você escolhe é bom, né? É porque assim, olha a minha Bíblia, ó. Tudo aqui no capítulo 6 e 5 é Jesus falando, né? Então Jesus vai falar. Amém? Verso 22, Amanda. A leitora da Bíblia aqui, né? Oradora oficial. Verso 22, tá? Vai. Os olhos são a lâmpada do corpo. Calma. Os olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Os olhos são a... Isso, vai. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Vamos ler de novo, verso 22? Vai de novo. Os olhos são a lâmpada do corpo. O que os olhos são? Vamos lá, o que é lâmpada? Lâmpada é luz? Dá uma claridade. Mais ou menos, né? Lâmpada. Ô, Rideu, corre lá e pega a lâmpada para mim. Vou mostrar o que é lâmpada. Sabe onde está, né? Sabe não? Deus te revela, vai lá. Eu vou pegar uma lâmpada para vocês verem, tá bom? Aí vai ficar fácil vocês entenderem. Mas volta lá no início de novo, bem devagarzinho, vai. Bem devagarzinho assim, vai. Os olhos são a lâmpada do corpo. E quem que está falando aqui? Jesus. Ele está ensinando, e olha que é no Mateus capítulo 6, o mesmo capítulo que ele vai falar sobre dinheiro. Aí ele fala assim, ó, os olhos são... Não, velho. Candeia é candeia, lâmpada é lâmpada. É a mesma coisa. Isso aqui é uma lâmpada. Tá vendo? Eu trouxe lá de Israel. Isso é uma lâmpada. Então, olha o texto, vai. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Só para você entender. Ok? Os olhos são a lâmpada. Vai lá. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Pronto, sente-se. Eita, vou falar hoje de... Quando Deus abre nossos olhos. É assim que os olhos têm que ser. Bons. Né? O povo já entende com imagem, né, velho? Vou parar de pregar, só vou ficar botando imagem. Glória a Deus. Gente, vamos lá. O que é isso na minha mão?
Mais. Quem quer? O Silvio Santos já foi recolhido já, gente. Escute, o que vocês veem aqui? Olha, o que eu mais escutei foi dinheiro, né? Dinheiro. Mas na minha mão é um papel. Então a forma que você vê não muda o que isso é. Correto? Tadinha, amassei meu dinheiro. A forma que você enxerga, talvez alguém enxerga assim, cara, se eu tivesse aí agora, hoje eu comeria tudinho no Joyful. Não é verdade? Ó, não sei onde está o imã, tá? Ô, louco, meu! Deus tem que mudar minha história. Pra que ficar gravando aqui se tem uma mesa que capta todo o som do microfone? Vamos lá. Escute. Tem gente que olha para isso aqui e fala, isso aqui pagava a minha luz hoje. Não é verdade? Tem gente que olha para isso aqui e fala, isso aqui, não é verdade? Então, para cada um, vai haver uma percepção daquilo que está na minha mão. Correto? Então, isso é muito importante, porque imagine você, alguém aqui já teve a experiência de estar em sua casa, no escuro, aí você olhar uma cadeira com uma blusa na cadeira e falar assim, nossa, tem gente na minha casa. Alguém já passou por isso? Já? Um dia eu estava dormindo, e aí, enquanto estava dormindo assim, eu estava, minha cama é de assim, e a porta bem aqui. Eu estava descansando assim, eu senti assim, um negócio, sabe? Aí eu fui, acordei e abri o olho. Quando eu abri o olho, na porta, tinha um monstro. Com um pano na mão, assim, ó. Só a silhueta. Eu falei, Jesus dos crentes! Ela saiu correndo, era a Radassa. Porque ela saiu do quarto 10 de madrugada, ia pro meu quarto. Só que o que ela fazia? Ela parava na porta e dava uma olhada para ver se tem um espaço na cama. Só que parecia o Chuck ali na hora. E a gente é bitolado com esse filme de terror do passado que a gente assistia. Eu falei, é um demônio, pastor, uma silhueta dessa, um negócio desse de madrugada, é visitação de demônio, pensei que... E aí ela saiu correndo, eu falei, Radassa, é você! E a escada... Porque eu já tinha ensinado que não era para dormir na minha cama. Então ela só via se tinha um espaço pro lado da mãe. E, gente, aquilo ali é... E você já pegou e acendeu a luz para ver se era alguma coisa? E quando acendeu a luz, o que aconteceu? Porque, de fato, a escuridão não muda a realidade. A única coisa que ela faz, ela altera a percepção da realidade. Então, quando a pessoa está debaixo de escuridão, ela tem uma percepção de medo, de coisas erradas daquilo que é uma realidade. Então, o que muda essa nota na minha mão é a percepção de que você está olhando para isso aqui. Mas para mim é um papel. Okay? É papel, na verdade, né? Não para mim, mas é papel. É ou não é papel? Se eu pegar rasgar, é papel ou não é? Se pegar o maçarico e tacar fogo, pega fogo ou não? Mas isso aqui leva as pessoas a matarem, leva as pessoas a se entristecerem, desviarem, por causa da percepção que nós temos. E aí quando eu olho as escrituras e olho Deus falando, ei, os olhos são a lâmpada do corpo, é o que clareia, é o que acende. E outra, a luz, ela vinha como sua fonte, fogo, não era essa lâmpada não, quando Jesus estava ensinando. Então, os olhos quando tem fogo, os olhos quando tem luz, então todo o seu corpo passa a ter luz. Mas se a lâmpada não está acesa, todo o seu corpo será trevas. Então, muito ao contrário de que todos pensam, Deus não está preocupado com a sua realidade à volta. Deus não está preocupado com as coisas que estão à sua volta. O que Ele quer mudar é você de dentro para fora. O que Ele quer mudar é clarear os teus olhos. O que Ele quer mudar é mudar a sua percepção da vida. Porque quando você abre os seus olhos, a realidade vem à tona, o medo vai embora, a dúvida vai embora, a mentira vai embora. Porque nós entendemos que o Senhor veio iluminar os nossos olhos. Quem recebe, diga amém. Pode dar glória aí.
Então a percepção nada mais é do como você interpreta aquilo que você vê com seus olhos. Então o problema é que a percepção das pessoas e os olhos das pessoas se distorceram desde o Jardim do Éden. E que nós precisamos entender, Jesus estava ensinando nesse texto, em todo o seu ministério, que onde as pessoas elas viam publicanos, ele via um discípulo. De que onde as pessoas viam uma prostituta, Jesus viu alguém que poderia ser restaurado. Diante dos olhos das pessoas, onde as pessoas viam um cego, Jesus via a oportunidade de manifestar a glória do Pai. Então está cheio de percepção incorreta, tomada de escuridão, e isso faz mal para a própria pessoa e não para o outro. Nós precisamos entender nessa manhã que onde nós vimos, onde as pessoas viam uma cruz de sofrimento, mas com um símbolo de vergonha, condenação, Jesus via a nossa salvação. Nós temos que entender sobre a percepção de Jesus. Nós precisamos empreender o que Deus quer fazer com nossos olhos, porque os olhos são lâmpadas do corpo. Assim como é a sua percepção, assim será todo o seu corpo. E há muitos doentes, muitos enfermos, cheios de células cancerígenas, porque ele não sabe desfrutar da alegria daquilo que Deus deu, vida. Ele olha tudo com mágoa, não perdoa, ele retém o perdão, não libera, é orgulhoso, é percepção. Fez para mim, também faz para você. Não fez para mim, não faz para você. Então é tipo daqui, não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para vocês. Mas Jesus ensinou, faça para os outros. Fazer, agir, enxergar de maneira correta, enxergar a vida. Se você parar um pouquinho para querer alterar a sua percepção de hoje, a sua vida sai daqui transformada. Mas isso é com você e não é comigo. Nós precisamos entender isso. E onde começou esse problema todo? Quando eu estou falando disso, quando eu estou falando da escuridão, quando eu estou falando do dinheiro. Vai tirar daqui, senão vai atrapalhar os irmãos. Escute. Onde começa isso? No livro de Gênesis. Abre o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6. Foi exatamente aqui que começa o problema do homem, onde a gente tem que resolver. Vamos para o entendimento, vamos para o ensino. Jesus andava para as aldeias ensinando. Só que você tem que ser rápido. Vamos, Amanda. Vamos. Vai abrir muitos textos, você pode ler aqui mesmo, ó, já que o irmão está colocando. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vai. Vendo a mulher que a árvore era Calma, boa. ela o quê? Vendo a mulher. Foi por onde? Por percepção. O que ela fez? Ela viu. Ela viu o quê? Vai. Vai, Amanda. A árvore boa era boa para se comer. Ela viu que era o quê? A árvore? Boa. Era boa para comer, tem certeza? Que árvore era essa? Então, a serpente teve por si uma autoridade de falar e mudar a percepção dela. Ela enxergou aquilo que Deus disse que mataria como? Que loucura. Vai, Amanda. Agradável aos olhos. Hã? Ao quê? Agradável ao quê? Aos olhos. Olha a percepção. Aquela árvore não estava sempre lá. Mas depois de uma conversa, mudou a percepção. É uma conversa para você cair, é uma conversa para você se tornar um inimigo de Deus, é uma conversa errada com gente errada que você perde tudo que Deus deu para você. É uma conversa. Uma conversa. E aí ela viu que agradava aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Vai. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Olha aqui o problema de ter uma esposa, tá vendo? Tem que tomar cuidado isso aqui. Entendeu? Ela deu o marido. Oh, Jesus, tem de misericórdia das nossas esposas. Porque às vezes ela quer enfiar um fruto na nossa boca. Deus está libertando nós, né? Viu? Tipo assim, a percepção não vai ser só minha, não. Vai ser sua também. Porque todo mundo que pensa que tem uma visão diferente, uma percepção diferente,
quer influenciar outros até a mesma visão. Então ela viu que era boa para se comer, agradava aos olhos, ela tomou o fruto, porque ela viu que era desejável para dar entendimento, ela pegou, deu para o seu marido, pula essa parte, essa na pregação, então os olhos de ambos se abriram. Como que os olhos se abriram? Eita, como? Como que os olhos se abriram? Me diz, irmãos, abriram os olhos. Veja, como? Adão e Eva, eles já enxergavam, sim ou não? Sim. Eles já viam, sim ou não? Sim. Eles já viam, mas os olhos foram abertos. Mas qual eram os olhos que estavam funcionando agora? Não, eram os olhos físicos agora. Por quê, pastor? Porque está escrito. Porque no momento que eles tomaram, eles morreram. E agora os olhos foram abertos para o físico. Mas ao mesmo tempo que os olhos se abrem para o físico, se fecham para o espírito. Porque enquanto a gente fica vendo circunstâncias, a gente não vai ver Deus. Enquanto a gente fica olhando para aquilo que nós vivemos, sabe? O desejo da carne, o desejo do corpo, o desejo das vestes. E olha o que Jesus está falando lá no Novo Testamento, está dizendo assim, ei, por que vocês se preocupam com essas coisas? Vocês não conseguem enxergar nem os pássaros, cambada de cego, eu estou aumentando agora. Veja, se eles não trabalham, mas o meu pai os alimentam. O meu pai faz isso. Por que vocês andeis preocupados com essas coisas? Porque desde o Éden nós abrimos os olhos para as coisas e fechamos os olhos para Deus. Desde o Éden nós temos uma reflexão a ser pensada aqui e fazer, porque os olhos naturais deles se abriram, mas de fato os olhos espirituais se fecharam. E é por isso que Jesus no Novo Testamento está dizendo, se os nossos olhos forem maus, então a gente chega numa situação que nos desagrada, a gente já sai condenando as pessoas. A gente chega numa situação que não é de acordo com o que se esperava, a gente já começa a falar mal, maltratar. Por quê? Porque os olhos físicos estão abertos, não os espirituais. Porque quando os olhos físicos estão abertos, nós tratamos mal. Mas quando os espirituais, nós procuramos entender qual é a perspectiva de Deus para aquilo. O que Deus quer falar. Quando as coisas não saem do seu jeito, o que Deus quer falar com você? Será que Ele não quer falar que você é muito orgulhoso? Será que Ele não quer falar que você deveria resolver e não resolveu? O que Deus quer falar conosco quando aquilo que achamos que deveria sair do nosso jeito não sai do nosso jeito? Então o que nós olhamos no texto é que o pecado deles fizeram com que os olhos deles se fechassem. Então olha a perspectiva, veja que interessante isso aqui. Eles passaram a enxergar o quê? Vergonha, medo, o que mais? Eles viram que ele estava nu ou não? Mas sempre estiveram nus, sim ou não? Ou para onde foi a perspectiva agora? Aonde estavam os olhos deles agora? Estava na culpa, estava na separação, estava no medo. Olha o que aconteceu, passaram a ter medo de Deus. Então Deus mudou? Mas eles mudaram como enxergam a Deus. Eles abriram os olhos para as coisas do mundo. Eles que mudaram. Mas Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, antes de ele abrir os olhos, a Bíblia diz que eles estavam tendo comunhão, estavam tendo fidelidade com Deus. Eles tinham identidade, tinham propósito, eles estavam vivendo a presença de Deus. Então, mudou o jardim. Mudou o olhar. Então nós temos que entender que o maior resgate, o maior milagre das nossas vidas é quando nós permitimos Deus mudar a nossa percepção da vida. Esse é o maior milagre, é como é que você enxerga. Você está aqui hoje, talvez morrendo de sono, com os olhos fechados, prestando atenção no culto. Eu não sei como você está aqui, mas a sua percepção está definindo o teu presente e o teu futuro. E aí, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu preciso alinhar os meus olhos e olhar como Deus vê. Porque Jesus está passando, vê um homem cego de nascença, ele só olha, não diz nada, e as pessoas que estavam com ele, os discípulos, falam assim, ei Jesus, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Olha, Jesus nem disse nada, Jesus só tinha olhado para ele que era cego. E aí eles falam o quê? Jesus fala o quê? Nenhum? Pronto, receba. Receba, porque a tua percepção pode estar errada. Perceba que o que você pensa do sermão pode estar errado. Perceba como é que você está olhando as coisas.
Como é que você está julgando as coisas? Como é que você olha para a igreja? Como é que você olha para o pastor? Veja que a primeira consequência da queda é uma percepção distorcida. Antes da queda, somos a imagem de Deus. Depois, o que eles passam a ser? Estamos nus. Então, uma ação, uma atitude, uma permissão sua muda a sua forma de ver. Então, você pode perder completamente a sua identidade. Mas hoje eu não estou aqui para dar um notícia ruim. Eu estou dizendo que hoje é dia de Deus restaurar a tua identidade pela percepção que você tem daquilo que Ele é. Diga amém. Então nada mudou fisicamente naquele ambiente, nada mudou naquela situação. O que mudou foi interpretação, o que mudou foi percepção. E nós estamos aqui hoje para ser tratados nisso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Olha só o que aconteceu. E Paulo ensina a igreja, dizendo que nós precisamos. Rapidamente, varão, coloca aqui na tela para Amanda ler. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Pronto, Paulo está ensinando, nós devemos andar por? E não pelo que? O que vemos é circunstancial, o que vemos é sazonal, o que vemos é agora. Quem aqui pode acrescentar um dia de vida? Quem aqui pode acrescentar alguns dias, algumas horas de vida? Não pode. Então qual é a sua percepção em relação a isso? Tem gente que fala, não acredito em Deus, tudo bem, está tudo certo, mas meu irmão, é loucura. Porque você precisa ter mais fé para não crer do que para crer. Precisamos entender o que Deus quer falar aqui. Paulo está dizendo assim, ei, olha só, desde Gênesis o homem passou a depender daquilo que vê. Mas nós, agora, com Cristo, precisamos andar pelos olhos da fé. Guiados, então, pela fé. E como nós vamos ser guiados pela fé? Através de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 18. Vai rapidinho. Jesus veio restaurar isso. Olha só o que ele vai falar nesse texto. Que a gente às vezes interpreta ele errado. Lucas 4, 18. Está escrito assim, vai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Calma, ele está dizendo isso aqui em Cafarnaum, tá? Cidade portuária, vai. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. O que mais? Vai. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em... Calma, você passou a parte principal. E fazer o quê? Restauração da vista aos cegos. Dar vista ao? Cegos. E isso aqui não é só na questão literal, daquilo que as pessoas com deficiência física enxergar. Ele está trazendo agora, pode ver, gente, quer ver só? Olha que legal isso aqui. Quem aqui lembra da casa que o paralítico desce pelo telhado? Então, veja bem. Os que queriam mesmo Jesus estavam lá de fora, mas os que não queriam estavam lá de dentro, porque os de dentro estavam questionando. Quem és tu para curar, para perdoar pecado? Então está cheio de gente dentro que é incrédulo e os lá de fora querem entrar, e os de dentro não deixam entrar, atrapalha. Então você tem que cavar um telhado. Tem que destelhar a casa. Porque os que estão dentro estão cegos. Jesus está ali, mas eles não estão vendo que é Jesus. Enquanto os de fora estão dizendo, ei, vamos dar um jeito, tá culpado. Porque tem dois impedimentos aqui, tá? Multidão e religioso. Eram os dois impedimentos para que eles pudessem vê-lo. Porque a multidão impedia, os religiosos que estavam lá dentro também não deixavam. Porque os religiosos querem atrapalhar o que Jesus quer fazer na nossa vida. E você tem habilidade, em nome de Jesus, para cavar. Junta você e mais 3 e cava uma telha, abre um espaço. Porque eles acertaram bem em cima de Jesus. Eles abriram no lugar certo. Meu irmão, não importa. O que você precisa é de Jesus. Se pessoas têm percepções para dizer que Jesus não é Jesus, o problema é dela. Você vai lutar para entender que os teus olhos é o que ilumina todo o seu ser. Como você vê é que faz você enxergar. E o que Jesus vai fazer? Dar vista aos... Então você vai ver que em todo o evangelho ele não só apontava para milagres, mas fazia as pessoas enxergarem. Por isso ele ia de aldeia a aldeia ensinando, trazendo um novo entendimento, uma nova percepção. Aí o pessoal falava assim, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Ele, que negócio? Esse negócio que os romanos têm uma lei que a gente tem que andar com eles 1 milha carregando as coisas dele. Pois é, então se você vai 1, agora você vai 2. Senhor, permita-me então assentar à tua direita. Ei, não vos compete isso? Por acaso vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? E quero dizer mais, aquele que quer ser
O maior? Meu irmão estava arrebentando com toda a percepção da religião. Eles mesmos falam, vocês não cumprem o mandamento, vocês impõem para alguns viver coisas que vocês não vivem e impedem das pessoas entrarem. O tempo todo você vai ver ele abrindo os olhos. Por isso que ele vai dizer no texto que chegou a luz. Ele chegou como aquele que ilumina, aquele que tira a percepção de medo do Éden, de fugir, de vergonha, de estar nu. Ele nos vestiu. Vocês estão comigo? Diga amém. Então ele diz, eis que vim a este mundo não para juízo, mas eu vim dar vista aos cegos. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. E deixa aí no verso 22. Porque eu quero reafirmar, os olhos são lâmpadas para o corpo. Os olhos são lâmpadas para o... E eu pergunto a você, o que é que você está vendo? Qual é a circunstância que você está vendo? Qual é? Para que lado você está olhando? Você está olhando para o lado trágico da coisa? Você está olhando para a deficiência do negócio? Para que lado você está olhando? Gente, nesse mundo meu corporativo, eu encontro pessoas, quando começo a conversar, a pessoa é tão pessimista que eu preciso me afastar desse ambiente. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu em qual cidade? Nazaré. Mas lá ele foi rejeitado. Aí ele fez assim, vocês não me querem aqui? Tudo bem. Ele foi para Cafarnaum. O ministério dele foi para Cafarnaum. Por quê? Quando ele vai curar a filha de Jairo, ele põe todo mundo lá dentro para ser curado? Para ver a cura? Ele põe? Não. Quem que ele põe? Os três, né? Então ele coloca pessoas que têm uma percepção de poder. Nós precisamos entender isso. E tem pessoas, gente, que tudo você vai falar com ela, nada vai dar certo. Tem gente que sai aqui, ó, que terminou o culto, glória a Deus, poder, ela não levanta a mão, não recebe, não dá aleluia, nem nada, mas ela vem correndo para ter um gabinete. Eu fico assim, o que acontece com ela? Será que está escrito lá assim, psicanalista? Porque tem pessoas sendo na minha sala, ela quer falar. Como você quer falar, criatura? Está aqui para receber conselho. Mas quando eu não quero falar, não é que a pessoa não ponha o ponto de vista que está passando, não. Mas sabe, ela fala, aí ela diz o problema, tá? E eu calado. Ela fala o problema, ela fala a situação, ela dá a solução e ela define. E fala, pode orar, pastor? Amém. Acontece, gente. Não parece impressionante? É impressionante. Mas acontece. Por causa de percepção daquilo que Jesus é. Por causa de percepção do que Deus é. Então nós temos que entender que a missão de Cristo era iluminar o nosso entendimento. Fazer com que o nosso coração seja iluminado. Que nossa vida ela possa ser iluminada. O quê? Sair da percepção errada das coisas. Meu irmão, a situação difícil não é para te destruir. Ponto final. Senão, Deus... E outra coisa, se você morrer, Deus ganhou de novo. Porque a morte não é lucro. A Bíblia diz que ele tem prazer na morte dos santos, meu irmão. Você tem que tomar cuidado até não levantar a mão para dar glória. Se você levantar muito, ele pega, ele ama tanto que ele te quer. É ou não é? A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas na nossa. Então, se tudo der errado, você morrer ainda Deus é glorificado. Não, é verdade, você não está acreditando nisso? Eu não estou dizendo que você, eu estou com câncer, beleza, vou morrer mesmo. Não! Deus tem cura para você de qualquer nível de doença. Amém? Obrigado, Marcos. Tem! Glória a Deus! Mas em nome de Jesus, meu irmão. Os coaches pegou aquilo que está escrito na Bíblia. O que eles pegaram? A gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. E é verdade, porque a gente nunca perde. Por quê, pastor? Está escrito em Romanos capítulo 8. Tudo colabora para aqueles que são chamados
Para aqueles que amam a Deus, estão chamados segundo o seu propósito. A gente nunca pregou nessa igreja que você não vai passar por luta. Mas como você tem percepção, está definindo a sua vida hoje. Como você olha isso daqui, define a sua vida hoje. Como você olha o seu casamento, define a condição do teu casamento. Se você não olhar para o casamento e falar assim, meu casamento é um melhor, em nome de Jesus, todo demônio sai. Vai. Porque quando você tem uma percepção que aquilo vai acontecer, que Deus pode fazer, você vai orar, você vai jejuar, vai buscar a Deus. Mas quando você tem uma percepção errada, você não faz isso. Então, veja em Efésios capítulo 1. E quando você abre Efésios capítulo 1, o que vocês veem aqui? Não, eu vejo o vidro. Só para dar mais ênfase ainda, que cada um está enxergando de um jeito. A gente precisa regular essa vista. Regular esses olhos. Olha o que está escrito em Efésios. Vai. Opa, peraí. Verso 17.